A verdade é que Deus estará um dia estabelecendo o julgamento sobre pessoas, sobre indivíduos e sobre nações. Muitas pessoas brincam com Deus. Muitas pessoas negociam com Satanás. Muitas pessoas pervertem os mandamentos. Mas a ideia desse texto sagrado é que a maldade pode chegar ao limite. E haverá um momento em que Deus estabelecerá o seu juízo e vai se manifestar historicamente em relação a esse assunto. Quais são as coisas que podem desencadear juízo de Deus sobre uma nação? A palavra de Deus nos dá muitas dicas. Quer ver alguns exemplos? Abra comigo aí em Ezequiel capítulo 16. O texto de Ezequiel capítulo 16 é um texto tão pesado, ele é tão forte, que honestamente eu tenho a impressão de que ele não seria um texto apropriado para uma leitura pública. Tal é a severidade e a gravidade da descrição do mal que acontece tanto aqui em Ezequiel 16, falando da infidelidade de Jerusalém, quanto em Ezequiel 23, quando fala de Oolá e Oolibá. São duas prostitutas que são descritas aqui e que são referências a nações, a povos. Mas em Ezequiel capítulo 16, o texto da palavra de Deus nos diz no versículo 49, a razão pela qual Deus destruiu a nação de Sodoma e Gomorra. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo isso as removi dali. Deus está descrevendo aqui algumas atitudes que levam nações à queda. Deus está descrevendo aqui atitudes que levam povos à destruição: soberba, próspera tranquilidade, despreocupação com a miséria do pobre. Essas coisas trazem juízo severo de Deus sobre nações. No julgamento final, que é descrito por Jesus em Mateus 25, Deus está fazendo o julgamento das nações. E Ele está dizendo às nações: vocês e as nações estão perguntando, quando foi que te vimos nu? Quando foi que te vimos com fome e não te socorremos? Ele diz: quando vocês viram a miséria da humanidade e vocês não estenderam o carinho de vocês e o cuidado de vocês, era contra mim que vocês estavam fazendo. Mas a palavra de Deus nos diz também que outras coisas levam nações e povos à destruição. Ezequiel 16, 58, aparece aí: as tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. No caso aqui é descrita a imoralidade daquele povo, um povo que se chafurdou no seu pecado. Povos foram destruídos por causa da sua liberalidade e libertinagem ética. Pessoas que perderam a referência. Historicamente, comentaristas, estudiosos têm descrito que o que levou à decadência do Império Romano foi exatamente a imoralidade sexual. Chegou a um ponto de que não havia mais limite para as devassidões. Os imperadores romanos chegaram a criar nos seus impérios, nos seus palácios, um lugar que era chamado a Pia Vomitória, porque a luxúria era tão grande, e eles colocavam a pena disponibilizada para que as pessoas, depois dos banquetes, não cabendo mais comida, pudessem passar uma pena na garganta e vomitar para voltar a comer. Há a descrição de um rei, de um imperador chamado Calígula, que fez um banquete com línguas de flamingos. Essas aves vermelhas são lindas que a gente conhece, línguas de flamingos. A devassidão moral do Império Romano era uma coisa altamente destrutiva. O homossexualismo era levado por senados, para os palácios, a prostituição era desenvolvida, e isso tudo era apoiado inclusive pela religiosidade pública. A palavra de Deus nos diz que ninguém firma o império na injustiça e na maldade. Uma outra coisa que traz juízo de Deus sobre as nações é feitiçaria e bruxaria. Quer ver? Vamos ler um texto da palavra de Deus que nos diz de uma forma muito clara em relação a isso aí. Abre o livro de Naum, está lá no Antigo Testamento. Vamos ler alguns textos aqui da palavra de Deus. Jonas, Miqueias, Naum.
Aparece aqui o texto de Naum, capítulo 3, versículos 5 a 6. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o seu rosto, e mostrarei a tua nudez às nações, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei de sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e porei por espetáculo. Há de ser que todos que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que está situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? E a palavra de Deus continua falando várias vezes em relação à cidade de Nínive. Capítulo 1, versículo 1 a 3. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Essa é a palavra do Senhor. E se você vai estudar a história de Nínive, uma das coisas que nós percebemos é que essa cidade era uma cidade muito voltada para feitiçaria e para bruxaria. E Deus destruiu essa nação também. Mas uma das coisas que tem sido também uma razão para julgamento das nações, e a palavra de Deus nos fala sobre isso. E eu quero citar agora um texto extremamente controvertido, porque na história ele foi usado para justificativa, para perseguir judeus, para matar israelitas, e não era esse o propósito da palavra de Deus. Mas Mateus capítulo 27, versículo 25, Pilatos chega diante dos judeus e ele diz: eu não posso, pelo sistema romano, não posso de forma alguma julgar a Jesus. Eu não posso mandá-lo para a cruz. Não há nada na lei romana que me permita dizer que ele deve ser julgado e deve ser condenado. Vocês julguem. E naquele momento os principais sacerdotes e todo o povo clamava a Pilatos dizendo o seguinte: o povo todo respondeu, Mateus 27, 25: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. 40 anos depois, Tito Vespasiano estava assumindo o governo de Roma. Era ainda um comandante, ainda não era o imperador. Mas ele foi para Israel com seu exército, e ele desbaratou de uma forma tão profunda o povo de Israel, que a única possibilidade deles foi se refugiar numa montanha, e ali eles tentarem a última retaguarda para se defender dos judeus e posteriormente também serem derrubados. E dali por diante, geográfica e politicamente, Israel deixou de existir como nação até o ano de 1948, quando num decreto, quando num voto de um brasileiro chamado Graça Aranha, num voto Minerva, porque 48 nações votaram contra e 48 nações votaram a favor do restabelecimento da nação judaica e da restituição das terras ao povo de Israel. E Graça Aranha teve como presidente da ONU naquela ocasião de votar, e foi um brasileiro quem votou, e aí Israel voltou a ser nação. Caia sobre nós o sangue desse justo. Israel foi duramente dilapidado por causa da necessidade e por causa do clamor de uma nação que pede para que do sangue de Jesus, o justo, caia sobre eles. Bem, eu não poderia terminar esse sermão apenas falando sobre essas coisas. Deixe-me falar sobre algumas coisas que para mim são muito importantes. Apesar da justiça de Deus e a Bíblia ser bem clara sobre esse assunto, eu gostaria de dizer que o Deus das Escrituras é um Deus essencialmente misericordioso. Quer ver um exemplo? O texto que nós lemos aqui de Gênesis capítulo 15, é um texto que nos fala do julgamento de Deus para quanto tempo adiante? 400 anos. 400 anos Deus está dando ao povo dos amorreus para um arrependimento e para um retorno.